Olá pessoal, Direito Civil 4, dando sequência aos nossos estudos, nós já iniciamos em sala tratar, no momento em que nós estávamos falando da interpretação dos contratos, na parte inicial, nós falamos um pouco sobre a hermenêutica contratual. Hoje eu quero fazer com vocês uma sessãozinha de aprofundamento sobre essa temática da hermenêutica contratual. A hermenêutica contratual ela é o estudo da interpretação dos contratos, né? Buscando aí revelar, né? Elucidar, demonstrar, deixar claro, translúcido, o espírito, o sentido, o alcance, a intenção aí do contrato que foi firmado. O contrato ele nasce do acordo de vontades aí que é expresso por palavras, né, verbais ou escritas, mas na pressa de se celebrar um contrato, diante do dinamismo do mundo aí moderno, da rapidez social que nós vivemos, né, bem como aspectos como inexperiência ou até mesmo desconhecimento, podem as partes usar aí palavras que gerem dúvidas depois no momento de se fazer essa interpretação, surgindo assim muitas vezes controvérsias, ambiguidades, dificuldade na execução do contrato. Caso as partes elas não consigam resolver aí o litígio estabelecido, né, dialogando entre si de modo particular, deverão pedir ajuda aí a um intérprete, né? Esse intérprete pode ser particular ou público. Na esfera particular nós vamos ter o árbitro, né? E o intérprete estatal público que vai ser o juiz, nosso magistrado. Dentro da hermenêutica nós vamos ter a figura do hermeneuta, né? O hermeneuta é aquele que busca essa interpretação. Ela deve seguir a lei, a jurisprudência, né? E a sua independência dentro da relação privada que se estabelece dentro do direito civil. Só com o tempo, muito estudo, muita experiência, muita perspicácia, que esse juiz ou esse árbitro ele vai se tornar um bom intérprete aí das relações contratuais. Né? Não pode o juiz deixar de interpretar um contrato alegando que suas cláusulas elas são incompreensíveis, que há omissão da lei, que aquilo não é bem posto. Lá no artigo 4 da Lei de Introdução do Código Civil fala exatamente disso, né, que não pode se deixar de interpretar por questão de omissão da lei. Mas e aí? Se o contrato tiver de fato mal redigido, realmente incompreensível, o juiz ele vai poder declará-lo nulo, tá? Se for algo que for realmente impossível de se realizar uma compreensão mínima ali do que foi estabelecido nesse contrato. Se o contrato ele for verbal, como que vai ficar essa situação? Se for verbal, a tarefa de provar a existência desse contrato se confunde às vezes com a tarefa de interpretar, o que são duas coisas distintas, porque além de interpretar, nós vamos ter que provar que ele existe, né? Existem equívocos na interpretação do contrato que pode conduzir a uma execução desse contrato distanciada daquilo que de fato foi pensado pelas partes no momento da feitura desse contrato. A busca dessa intenção primária dentro da relação contratual de investigar a vontade dos indivíduos é o objeto primário da interpretação dos contratos. Nós vamos verificar que nós temos algumas regrinhas básicas que podem ajudar aí o trabalho do hermeneuta nesse momento da interpretação. O primeiro, para quem está anotando aí, é a busca da vontade real, né? Qual o espírito, qual a alma, qual a vontade desejada por esse contrato? Essa vai ser aí nossa primeira regra e talvez a mais importante, porque entender aí que essa alma do contrato está no consensualismo, no acordo das vontades. Então, qual é a vontade real, qual vontade foi desejada pelas partes, né? Ela é diferente da que foi exteriorizada, né? Nós temos uma vontade declarada diferente da vontade interna desse sujeito. O juiz ele vai ter que tentar aí reconstruir o ato da vontade que foi exteriorizada no contrato para buscar a vontade real desses contratantes.
Os contratos, eles devem aí ater-se muito mais às vontades dos contratantes do que às palavras escritas dentro das cláusulas. Isso nós já estudamos, né? Nós estamos apenas aí em caráter de revisão mesmo e de organização dessa questão da hermenêutica contratual. Segundo item aí que vai ajudar o hermeneuta é a busca aí do senso médio. O intérprete, né, o hermeneuta, ele deve se colocar no lugar das partes e buscar raciocinar como faria um homem médio na sociedade. Ou seja, aquele aspecto de generalidade da população, sem extremos, sem radicalismos, né, de acordo com os costumes, como nos traz o artigo 113 do Código Civil. Uma cláusula ambígua interpreta-se conforme os costumes do lugar comum. O senso médio aí é aquilo que a gente entende por sensatez, equilíbrio, razoabilidade, né, que só vem com o estudo e com o tempo da prática dessa hermenêutica contratual. É importante vocês fazerem aí a leitura do artigo 422, né, que nós vamos verificar que a boa-fé, ela significa muito aí na busca desse senso médio. Nós vamos ver que é a forma como uma parte confia, né, na outra parte, confia que não será enganada. Então, nós vamos ver que esse senso médio é um equilíbrio mesmo, né, uma expressão aí no sentido de buscar esse equilíbrio na relação contratual. Um outro ponto aí de análise do hermeneuta é o fim econômico. Todo contrato, gente, tem por objeto econômico. Nós falamos isso todas as aulas em sala de aula. Porque ninguém contrata para ter prejuízo. Alguém faz, fazer um contrato que eu quero ter prejuízo. Nem sim para satisfazer alguma necessidade, para ter um ganho patrimonial, de prestação de serviço. Né? Nos contratos comutativos e onerosos, nós devemos buscar a equivalência entre as prestações. É a chamada aí por nós função social do contrato, que prevê que sejam trocas úteis, justas, equiparadas, justiça contratual, lembra aquilo que nós já estudamos? E que podemos verificar lá no artigo 421 do Código Civil. Um próximo item aí é que uma cláusula em destaque, ela prevalece sobre as outras. Num contrato, uma cláusula em negrito, né, com destaque, ela vai prevalecer sobre as outras justamente porque se presume que aquela cláusula chamou mais atenção das partes, então tinha uma ligação mais direta com a vontade, né, das partes naquele momento. Num contrato expresso, uma cláusula escrita à mão, rubricada por ambos, ela terá ali uma prevalência sobre as outras, né, caso haja divergência entre elas. Então, pode sim uma cláusula ter destaque em relação à outra. Outro aspecto é chamado de dirigismo contratual. O dirigismo contratual é o quê? É uma política do Estado para dar superioridade jurídica a classes economicamente fracas, né, como no caso do consumidor, o devedor, o trabalhador, o inquilino. Entende aí a doutrina, especialmente no direito do trabalho, nós temos a máxima aí do indúbio pro mísero, né? Ou seja, na dúvida deve-se favorecer a parte mais pobre. Como se trata do princípio da autonomia da vontade, às vezes não dá muito certo, gente. Isso eu estou fazendo uma colocação pessoal, que essa aplicabilidade que na dúvida favorece o mais pobre, fica parecendo que o juiz ele não está buscando uma equivalência, prestações justas, mas que ele está fazendo caridade com o dinheiro dos outros e tal. Eu não sei se ele o juiz pode se transformar em um benfeitor dentro de uma perspectiva de pena, né? Julgar a favor do mais pobre sempre, não dá uma sensação de incapacidade que não me agrada muito. Mas é uma perspectiva minha, sabe? Eu acho que ele não pode nem julgar a favor do rico para uma troca de favor e nem julgar a favor do pobre por piedade. Ele tem que julgar a favor do que é justo. Isso é um olhar meu sobre as relações contratuais, tá? Mas na prática aí nós temos esse dirigismo contratual que tende mesmo pro indúbio pro mísero e no favorecimento das partes mais fracas, até no espírito paternalista do nosso CDC aí, que foi absorvido pelo Código Civil, que nós já comentamos tanto em sala de aula. Um outro aspecto aí da hermenêutica contratual é a respeito dos contratos benéficos.
né? Os contratos benéficos, eles são aqueles contratos unilaterais e gratuitos, por exemplo, doação, empréstimo, fiança, tá? Que, na sua interpretação, deve se proteger a parte que fez o benefício, né? Que fez a liberalidade, por exemplo, o doador, o comodante, o mutuante, o fiador, que não tinha nada a ver com aquilo ali e por uma liberalidade ele vai lá e se anexa àquela relação contratual. O artigo 114 do Código Civil nos traz uma ilustração bacana sobre isso. Por exemplo, a empresa A, ela empresta dinheiro para a empresa B, né? Deve-se interpretar em favor do devedor, mutuário, conforme o dirigismo contratual. Se a gente for olhar o do indúbio pro mísero, a gente vai ter um favorecimento em relação àquele que deve. Mas se nós formos olhar a respeito daquele que entra de maneira gratuita, que se vincula, nós vamos ter que ter um favorecimento em relação àquele que empresta. Então isso daí cabe uma reflexão para a gente, né, se realmente o indúbio pro mísero ele deve ser aplicado o paternalismo do CDC em todas as situações, ou se de fato os juízes devem buscar o que é, entre aspas, mais justo aí para ser aplicado. É isso, gente. Sobre a hermenêutica contratual, os aportes que eu queria fazer com vocês era esse, e nós daremos continuidade aí aos nossos estudos sobre contratos na nossa próxima videoaula. Eu me encontro à disposição de vocês nos nossos canais de comunicação, online nos fóruns de discussões e à disposição para responder às dúvidas de vocês a qualquer momento. Um abraço e bons estudos!